Estamos de volta aqui com vocês, continuando nossa aula sobre iluminismo. Aí dessa vez nós vamos ver o despotismo esclarecido. Então, o que são despotas? Despotas são os reis, certo? Que governavam com um autoritarismo total, um absolutismo total, certo? E aí chega um certo momento que eles vão ter que se adequar aos ideais do iluminismo, a nova ordem social que está surgindo, nova ordem política, econômica, ou então eles não vão segurar no trono, tá? Então vai ficar conhecido alguns como despóticos esclarecidos, tá? O despotismo esclarecido. Olha só, inspirado pelo iluminismo e particularmente pelas ideias, pelas concepções de Voltaire, os monarcas da Prússia, que é a atual Alemanha, viu gente? Áustria, Espanha e Portugal, iniciaram reformas para adequar as estruturas econômicas de seus estados à ordem burguesa em ascensão. Tá? Então, eles vão se adequar à nova ordem que está surgindo. Os soberanos que adotaram esse modelo de administração utilizaram os ensinamentos das teorias iluministas, porém se abriram mão do absolutismo na sua prática política. Tá? Então, continuaram despotas governando de maneira um pouco diferente, um pouco mais branda. Tá? Continuando, vários monarcas europeus ficaram conhecidos como despotas esclarecidos. Observe que está entre aspas, porque já que são despotas, não poderiam ser tão bem esclarecidos assim. Tá? José II da Áustria aboliu a servidão e concedeu liberdade de culto aos seus súditos. Frederico II da Prússia, incentivado por Voltaire, aboliu a tortura e os direitos feudais. Criou escolas, e incentivou a instrução pública e a tolerância religiosa. Então, para ver que até aquele período não existiam ainda escolas, não era incentivada a questão de escolas públicas, não tinham, então um dos primeiros a criar vai ser aqui Frederico da Prússia. Bem, continuando, em Portugal, olha só, então em Portugal que tem tudo a ver com a história do Brasil naquele período, tá? Estamos aí falando do século XVIII, 1700, então no período da mineração, que foi o assunto que nós já vimos tendo aqui no Brasil, o período das missões, tá? Olha só, em Portugal, o Marquês de Pombal, ministro do rei D. José I, foi o símbolo do despotismo esclarecido. O que ele fez? Encomendou projetos para reconstruir Lisboa após o terremoto de 1755. Então já é algo que ele quis inovar. Estimulou o desenvolvimento da indústria e do comércio em Portugal. E expulsou os jesuítas do reino e de suas colônias, por considerá-los uma ameaça ao negócio português. Então, segundo Pombal, ele achava que os jesuítas eles estavam alienando a população, não levando a população, através de seus ensinos, levando a liberdade, sim a alienação. Então ele vai expulsar ele todo o reino português, de todas as suas colônias, os que estavam aqui no Brasil vão ser expulsos, tá? Naquele período. Bem, Pombal dirigiu com autoridade as atividades da metrópole e de suas possessões ultramarinas de 1750, quando ele assumiu o cargo de ministro, até 1777. Tá? Bem, então o iluminismo e as descobertas científicas. Então vemos o impacto, as mudanças lá nas questões despóticas dos reinos que se adequaram, tiveram uma mentalidade um pouco mais aberta através do iluminismo. E na ciência ainda mais, a ciência que vai abraçar a mesma causa do iluminismo, certo? As ideias iluministas que valorizavam o uso da razão e a liberdade de pensamento impulsionaram consideravelmente a ciência ao longo do século XVIII. Tá? Então, vendo lá da questão das primeiras descobertas científicas, a questão da revolução industrial que vai influir, a questão do mundo, por exemplo, da medicina, tá? da astronomia, então tudo vai ser bastante influenciado pelas ideias iluministas. Bom, nesse período, muitos estudiosos iluministas realizaram diversos experimentos científicos que possibilitaram grandes descobertas e invenções essenciais para a humanidade. Tá? É mesmo a descoberta de como se prevenir de doenças, como se curar de doenças, estudaram cadáveres. Tá? Benjamin Franklin, o que ele descobriu? Benjamin Franklin realizou diversos estudos sobre meteorologia, eletricidade e natureza elétrica dos raios. Então, Benjamin Franklin ele vai realizar um experimento com uma pipa durante uma tempestade e vai descobrir o para-raio, que hoje nós conhecemos que é o para-raio. Então, ele vai fazer uma demonstração e vai fazer aí essa descoberta do para-raio. Antoine Lavoisier. Então, Antoine Lavoisier, químico francês, constatou em 1772 que o que era necessário para haver a combustão. Segundo ele, para haver a combustão, ele vai precisar ter oxigênio. Em qualquer lugar, para ter combustão, tem que ter oxigênio. Pode ter um combustível, mas se não tiver o oxigênio, não vai existir ali uma combustão. Tá? Como ocorre, por exemplo, nos motores dos carros. Tem ali o combustível, o óleo, a gasolina, mas se não tiver oxigênio, não há combustão, o motor não vai funcionar. Em 1783, Lavoisier conseguiu demonstrar que a água
era uma substância composta de hidrogênio e oxigênio, conhecido H2O, que vocês já estudaram lá na disciplina de Química. Tá? Refutando antigas teorias, porque as antigas teorias elas diziam que a água era só um elemento. Tá? E aí Lavoisier vai comprovar que não, que são dois elementos, tá? Duas fórmulas de hidrogênio e uma de oxigênio. Tá? Lavoisier também formulou a lei da conservação da massa, com a famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por esse e outros estudos, outras descobertas, Lavoisier é considerado o pai da química. Tá? Então ele fez interessantes descobertas, como, por exemplo, essa que na natureza, tudo existe na natureza e as coisas são transformadas através do conhecimento humano. Outra grande descoberta, nós vamos ver Lady Mary Montagu. Tá? Lady Mary Montagu, no início do século XVIII, observou que a varíola podia ser evitada com a aplicação de um líquido extraído de uma crosta de varíola na pele de um indivíduo que não estivesse a doença, um indivíduo saudável. Então, iria aplicar ali um pouco da varíola naquela pessoa, tá? E aí a pessoa iria criar imunidade. Tá? Então, ela percebeu, ela observou, não é? Lady Mary, ela observou. No entanto, como estava no início, ela não conseguiu comprovar. Mas, mais tarde, essa teoria foi comprovada. Quando? Em 1798. Por quem? Pelo britânico Edward Jenner. O que ele fez para comprovar, então, lá a teoria de Lady Mary? Ele injetou em um menino de 8 anos que nunca havia contraído varíola, purdicopox. Não é o que é o purdicopox? A varíola bovina. Então, injetou em uma pessoa saudável, uma criança saudável, certo? E aí o que vai ocorrer? O menino desenvolveu sintomas brandos da doença. Tá? Por quê? Colocou pouco ali, uma certa dosagem. Mas teve uma recuperação rápida, certo? Meses depois, ao receber o vírus da varíola humana, então, meses depois ele vai também inserir vírus da varíola humana na criança. A criança serviu de cobaia ali naquele período para aquele estudo, tá? Então, a criança não desenvolveu a patologia, ou seja, a criança não ficou doente. Demonstrando o quê? Mostrando que o corpo, não é, que a criança havia se tornado imune à doença. Então, através do que ela recebeu antes, ela se tornou imune. A partir daquele momento, então, Edward Jenner descobriu a vacina. Estava descoberta a vacina. Quem descobriu? Edward Jenner, através desse experimento, através de estudo que ele fez lá com Lady Mary. Tá? Bem, gente, então, estamos concluindo por aqui. Temos a frase aqui de John Locke, onde diz: a necessidade de procurar a verdadeira felicidade é o fundamento da nossa liberdade. Então, somos livres para aprender, somos livres para criar, somos livres para buscar a nossa liberdade. E para concluir, a última frase aqui da nossa aula de hoje, de Paulo Coelho, onde diz: descubra sua própria luz, ou passará o resto da vida sendo um pálido reflexo da luz alheia. Reflitam bem, um abraço a todos, até a nossa próxima aula.